Almôndega, duvido que alguém não goste. E não tem mistério nenhum fazer, ela só tem alguns segredinhos ou alguns passos que tu tem que seguir para fazer a almôndega super boa, super saborosa e crocante. Uma das coisas que é mais importante na almôndega é a mistura de carnes e não usar só um tipo de carne bovina, por exemplo. Eu, em geral, tenho um pouco de preconceito com a mistura de carnes, mas depois que eu comi essa almôndega, esse preconceito acabou totalmente, porque faz realmente uma grande diferença e fica muito gostoso. A proporção das receitas mais tradicionais de almôndegas é metade de carne bovina, um quarto de carne suína e um quarto de carne de vitela, que não deixa de ser bovina também, mas é do terneirinho, né? Assim, tem muita gente que tem preconceito com carne de vitela, mas é uma carne muito gostosa que eu realmente não entendo, porque se tu come o boi velho, qual é o problema de comer o boi, sabe? Não faz diferença o momento que tu mata ele, enfim. Tu tá comendo um animal de qualquer maneira, então se tu come carne, por que não comer a vitela? Eu acho muito estranho isso. Mas enfim, eu queria muito ter usado a vitela, mas a gente não achou, justamente por causa desse preconceito. É difícil de achar nos açougues aqui em Porto Alegre, mas é uma carne muito boa e muito barata, custa R$ 12 o quilo aqui. Então se vocês tiverem acesso à vitela, vale a pena usar essa proporção mais tradicional. Mas como eu não achei, aqui a gente vai usar metade de carne bovina e metade de carne suína. As duas se complementam e dão um gosto muito bom, mas principalmente a maior diferença é na textura, porque a carne suína, por ser mais gordurosa, a gente está usando aqui um lombo suíno e um patinho bovino. Por ser mais gordurosa, ela deixa mais molhadinha e suculenta a almôndega por dentro. Eis o motivo do meu viver agora. Eu prefiro aqui amassar o tempero num almofariz, num pilão, mas não precisa. Tu pode picar tudo bem picadinho na faca, que também vai dar certo. Então eu estou usando alguns ramos de tomilho, mais ou menos 2 colheres de sopa, algumas folhas de sálvia, também a mesma quantidade do tomilho, 2 dentes de alho, que na verdade pode ser 3. Felicidade, felicidade. Aí, um pouquinho de noz moscada, que também deixa muito mais saboroso. Sal e pimenta preta. Se puder usar muito na hora, melhor. E daí amassa bem isso com pilão para formar uma pastinha. Cuida para não ficar pedaços grandes de sálvia. Se tu for fazer na faca também, toma esse cuidado, porque senão o sabor fica muito concentrado num ponto e é bom esmagar bem ou picar bem para ficar um sabor homogêneo por toda a carne. Coloca isso na tigela das carnes e adiciona também 2 fatias de pão, tira a casca, né, sem a casca do pão, e faz umas migalhas. Se o pão tiver dormido, melhor. Esse pão estava dormido, mas por algum motivo ele não endureceu. Então não dormiu muito bem, não teve uma boa noite o pão. E daí ele estava meio mole, assim, não estava exatamente no ponto que eu queria. E aí, um monte de queijo parmesão. Uma xícara, mais ou menos. Aqui eu usei o ralado na hora, mesma coisa também. Dá pra usar o saquinho, mas o ralado na hora é muito melhor. Claro que ele é muito mais caro, mas se puder, vale a pena. E aí, 2 ovos. É isso, mistura tudo, amassa bem com as mãos para deixar tudo bem homogêneo, as carnes, os temperos, tudo bem misturado. Depois que chegou nessa textura, vem a salsinha. Eu não botei a salsinha antes, porque a salsinha, diferente das outras ervas, é melhor ela ficar em pedaços um pouco maiores e ficar mais por fora, assim, não ficar tão dentro da massa. Então tu bota também umas 3 colheres de sopa de salsinha picada, dá uma misturada de leve e já começa a fazer as bolinhas. Essa receita rendeu 45 almôndegas. Eu resolvi congelar uma parte, eu congelei 25 e vou preparar só as 20, porque como tu já está fazendo, tu já comprou as carnes também, é ruim comprar menos do que isso de carne. É bom já fazer e deixar congelado, depois quando tu quiser usar é só descongelar e cozinhar
Então já tem uma refeição semi-pronta no freezer. E daí para cozinhar é numa frigideira em fogo médio, não é bom estar muito quente, porque eu estou usando azeite de oliva e se estiver muito quente também ele pode queimar por fora e ficar cru por dentro, como tem carne de porco, é super importante que a almôndega fique bem cozida. Então faz em fogo médio, com um pouquinho de azeite de oliva, não um pouquinho, mas não uma camada grande por imersão, só uma poça rasa. E vai virando sempre as almôndegas, dá uma batidinha com a frigideira para ela ir virando e cozinhando em todos os lados. Quando a almôndega é cozida no molho de tomate, ela fica meio esbranquiçada, ela não tem essa casca crocante por fora, ela fica meio esbranquiçada e com uma textura que eu não gosto muito. Então essa almôndega que tu prepara primeiro no óleo, no azeite de oliva, e depois, se tu quiser servir com uma massa, tu prepara a massa, prepara o molho de tomate e serve as almôndegas em cima. Vai ficar muito mais gostoso, a textura é bem diferente e todo mundo vai gostar mais. Não tem quem prefira aquela almôndega meio mole que fica quando cozinha no molho. Aqui eu não estou servindo com massa, eu vou servir só com um pouquinho de passata de tomate para dar um sabor a mais e também um pouquinho de molho. Então coloquei um pouquinho de passata na frigideira, passo as almôndegas ali depois que elas já estiverem prontas. Estou servindo com ervilha e lascas de queijo parmesão. Essa é uma forma de deixar o prato mais bonito e, enfim, é uma coisa tradicional que com uma cara mais interessante.